Bem-vindos a mais um Be Lives Dani Kelly. Eu aqui, Daniela Kelly, sua host diretamente de Culver City, Califórnia, trazendo muitas novidades para você e informação. E hoje temos um papo muito legal com o nosso advogado, Arthur Doce, que está aqui nos Estados Unidos por mais de 6 anos com o grupo Matten Law. Vamos falar sobre imigrar nos Estados Unidos e como você pode ter seus status migratórios e update com as novas leis migratórias que estão agora em 2025. Vamos te dar informação, não vamos falar de nada muito polêmico, porque aqui o importante é a segurança, né, de todos nós aqui nos Estados Unidos. E vamos convidar agora o Arthur a entrar com a gente na live no Instagram e também estará aqui no YouTube. E aqui patrocinando o nosso podcast, o Boris Cosmetic Spa, trazendo para vocês o que se vocês precisam se embelezar um pouco mais, botox, fillers e procedimentos estéticos. Boris Cosmetic, aqui no 9700 Venice Boulevard, Culver City, Califórnia. Então vamos lá agora com o nosso querido Arthur Doce, diretamente de Los Angeles, Califórnia, que vai contar um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que o Arthur se formou e fez um mestrado em advocacia constitucional na PUC de São Paulo, certo? E ele veio para os Estados Unidos estudar na UCLA a especialização em mercado, entretenimento e mobilidade, representando artistas, músicos, criativos e startups nos Estados Unidos e no Brasil. Então, ele faz essa ponte entre Estados Unidos e Brasil, né, com as leis, e ajudando as pessoas a tirar os seus vistos, tanto para trabalho, né, e também para imigração. Conta pra gente, Arthur, do que você faz aqui nos Estados Unidos. Claro, com prazer. Obrigado, Dani, pelo convite, você e sua equipe por me ter aqui hoje. Eu trabalho já com imigração há alguns anos, são mais ou menos quase 6 anos já agora de trabalho em Los Angeles, com mais alguns anos aí no Brasil antes. E nosso foco no escritório hoje em dia é em artistas, no meu lado, do lado do meu sócio na área de tecnologia, bioética, química e outras áreas também. E hoje em dia temos uma equipe aí de 10 pessoas espalhadas no mundo todo, mas trabalhando exclusivamente com direito migratório americano e também com o mercado do entretenimento. Ah, que legal. Então, conta um pouquinho para a gente, né? Já que nós estamos num momento tão crucial nesse começo do ano 2025, com as novas leis imigratórias, o que é preciso nesse momento a pessoas que estão no Brasil, não falando agora daqui, que estão no Brasil e querem vir morar nos Estados Unidos, seja como estudante, ou trabalho, ou a turismo. O que você aconselha eles a fazerem nesse momento, além de pegar o visto, né, no Brasil, mas qual o seu conselho como um advogado? Perfeito. O importante é ter muito planejamento, acho que a grande palavra é planejamento, para justamente saber o que é necessário, os passos necessários para conseguir o que se quer. Então, muita gente vem para estudar, para trabalhar ou para passear, enfim. É importante saber porque a imigração é muito específica a respeito exatamente do que você vai fazer aqui. Então, toda vez que você vai no consulado, você vem aqui, entra aqui, então, enfim, você dá uma declaração de intenção a respeito do que você vai fazer. E, por exemplo, se você tiver um visto de trabalho, você não pode vir turistar, você só pode vir trabalhar. E o oposto também é verdadeiro. Então, é muito importante se planejar, saber exatamente o que vai ser feito aqui, para justamente poder pedir o visto correspondente e aí sim poder vir legalmente para cá. Sim, e conta pra gente o que te motivou a trabalhar como advogado, o seu comecinho de tudo. Eu brinco que eu sou músico frustrado, por isso que eu virei advogado. Porque eu sempre gostei de música, sempre toquei violão e gostava muito disso. E meu pai é advogado, trabalha no Brasil e também me fascinava muito com a profissão dele, com os colegas dele, com os amigos e tal. Meu avô também é advogado. Então, gostava daquele ambiente, aquilo era familiar para mim e muitas pessoas falavam para mim, você tem cara de advogado, você fala que nem advogado, enfim. Então, foi uma coisa que eu acho que foi construída também dentro de mim, foi um lugar um pouco também que eu quis unir algumas paixões e
direito uma delas e música outra, e eu acabei indo para o direito. Muito brevemente, ali, depois de começar a faculdade, já comecei a trabalhar com o mercado de entretenimento e estou aí até hoje fazendo isso. Ah, então você começou com entretenimento porque você já tinha os contatos, a paixão te levou a isso, aí incentivou a conectar a sua paixão com o trabalho, foi isso? Exatamente isso, exatamente. Eu fui ajudado por muita gente que acreditou em mim e falou, olha, vem trabalhar comigo, vou te ensinar, enfim. E como foi essa transição de sair do Brasil e vir estudar aqui? Você teve um visto de estudante, né? E como foi essa transição de sair do Brasil a vir nos Estados Unidos estudar no UCLA e Law, direito, que é super difícil, na verdade. Conta pra gente essa experiência. Foi interessante, porque na verdade, quando eu vim pra cá, não era minha ideia ficar aqui, não era minha ideia trabalhar aqui muito tempo, nada disso. A minha ideia era estudar na UCLA, fazer o mestrado, fazer um ano de curso e depois voltar para o Brasil. Na verdade, era estudar um ano, trabalhar um ano, que na época o visto permitia fazer isso, e aí voltar para o Brasil. Mas eu cheguei aqui, foi interessante, quando eu comecei a trabalhar, foi difícil, assim, me posicionar profissionalmente, foi bem difícil, mas eu senti que assim que eu consegui me posicionar profissionalmente, as portas se abriram gradativamente, e foi uma época do Brasil que eu achei melhor ficar por aqui, ainda mais trabalhando no mercado artístico, e enfim, e cá estou, já 7 anos passaram, e cá estou. Que maravilha, que maravilha. E conta pra gente... antes de a gente chegar na imigração, os seus clientes, como são os seus clientes? Eles no Brasil contactam você para pegar esses vistos, para fazer esses vistos? Como é a documentação? Ela é demorada? Porque a maioria é artista, né? O que eles têm que apresentar para você para conseguir o visto? E qual é o nome desse visto? São algumas possibilidades, mas eu diria que o mais popular é o O1, visto O1. Então, é o visto de habilidades extraordinárias e que alguém vem para cá para tocar, ou para gravar, ou para os dois, enfim, para filmar. Então, um visto que especialmente focado em carreiras criativas, pelo menos o que a gente faz no escritório, até aberto para outras carreiras também, mas no escritório a gente faz mais a parte de artistas. E é um visto que, como o nome diz, é visto de habilidades extraordinárias. Então, você precisa provar, digamos assim, um currículo, um portfólio de conquistas, de projetos importantes, de matérias da imprensa, de boas cartas de recomendação, etc., provando que você é extraordinário. Essa é a primeira parte. A segunda parte é mostrar que você tem trabalho nos Estados Unidos que vai justificar o governo te dar esse visto. Então, contratos de potenciais empregadores, contratantes, clientes, dizendo que vão te contratar para desempenhar algum trabalho nos Estados Unidos. Uau, legal. E quais são as outras indústrias que você também trabalha para dar o visto no Brasil, além dos artistas? A gente trabalha também com do mercado artístico, todas as gamas assim do mercado artístico, então dança, música, filme, TV, teatro, e também fora das artes, também no mercado do business, especialmente da tecnologia. A gente trabalha com muitas startups de tecnologia que estão expandindo o seu mercado para os Estados Unidos, não só do Brasil, mas de outros países também. E esses vistos de startups e business, eles são mais demorados ou é o mesmo tempo de processo quanto dos artistas? É mais ou menos a mesma coisa, mesmo processo. Sim. E demora quanto tempo, mais ou menos? De preparação, em geral, a gente pede 2 a 3 meses, pode ser menos, pode ser mais, mas preparar, porque tem muita carta para preparar, são contratos, são documentações que às vezes a gente, enfim, não é uma narrativa muito fácil. O governo pede, de fato, é bem rígido com relação ao tipo de documentação que é necessária, então uma preparação aí de 2 a 3 meses. E uma vez que você dá entrada na imigração, você tem 2 opções. Uma delas é o processamento normal, outra é o processamento que eles chamam de premium processing, que você paga mais, basicamente, para eles analisarem a sua petição em 15 dias úteis. Então, no caso do visto A1, você tem essa possibilidade. Sem o premium processing, com o processamento normal, a gente está falando de 3 a 7 meses até. Com esse FII, você consegue a sua petição em 15 dias úteis. Depois disso, ainda tem um passo seguinte, que é pegar o visto de fato no consulado. Que essa primeira parte é só na imigração, que é aqui, na agência regulatória USCIS, que toma conta da imigração. Depois disso, ainda tem o passo aí de você passar no consulado para pegar de fato o carimbo do visto e poder viajar para os Estados Unidos. Então, o processo começa no Brasil,
passa para cá, para a imigração daqui e volta para o Brasil, é Começa isso? aqui e depois acaba no Brasil. Começa aqui e depois acaba no Brasil. É uma Não petição é ao que a gente contrário. manda para a agência regulatória aqui, no caso Sim. do visto de habilidades extraordinárias, ele vai para o Texas, que depois ele é direcionado para a Califórnia ou para o Vermont, dependendo de uma série de coisas. Uma vez aprovado, aí o consulado é notificado, seja São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, Recife, e aí, enfim, quem teve a petição aprovada vai no consulado, pega de fato o visto e aí sim pode viajar para os Estados Unidos depois disso. Sim, é um processo longo, mas que vale a pena, né? Para não ter nenhum tipo de... Eu falo perrengue, gente, para não ter perrengue, não é isso? Não é isso mesmo? Então, além disso, eu tenho uma pergunta. Quais são os principais desafios que os brasileiros enfrentam ao imigrar para os Estados Unidos? Você, na sua visão de advogado, o que você recebe de feedback? Eu diria que a melhor solução para qualquer desafio é o planejamento, como a gente estava falando antes, porque as possibilidades são muito específicas e é importante escolhê-las com antecedência para justamente não cometer nenhum tipo de infração e depois se complicar. Sim. Então, eu diria que o maior desafio é, às vezes, o pensamento não estratégico ou o pensamento por desespero. Então, assim, eu tô aqui, eu preciso mudar de um status, acaba fazendo alguma besteira ou mudando para o status que não deveria ser o correto. Eu diria que o planejamento é importante para justamente evitar esse tipo de decisão precipitada e pensar numa estratégia digamos, de longo prazo a respeito do que se quer aqui. É porque eu conheço muita gente que às vezes pega conselhos errados com pessoas que não são experts, né? Mas pela vivência delas, elas querem dar os conselhos, que às vezes sem querer, né? Só por um momento de ajuda. E aí a pessoa que está recebendo o conselho acaba fazendo tudo da maneira errada e não tem como voltar, né? Com um processo legal. E isso acarreta muitas dificuldades para essa pessoa, Sem né? Sem dúvida. Então, a melhor maneira é realmente procurar um advogado para vocês se aconselharem, né? Mas assim... Se uma pessoa precisar de um conselho, de marcar uma consulta com você, como funciona no seu escritório? É pago essa consulta? É de graça? Nesse momento agora essa crise de imigração, o que vocês podem fazer para ajudar a comunidade brasileira nesse momento? Boa pergunta. E, de fato, eu entendo até o que você está falando, porque é complexo, né? Assim, o caminho migratório é muito complexo. São legislações bem complexas, não é um sistema muito, digamos assim, claro, que você olha, tem um mapa certinho a respeito do que precisa ser feito. Então, e é normal a gente perguntar para os amigos como é que você fez. Só que minha experiência nos últimos anos é que nenhum caso é igual ao outro. E o que aplica para uma pessoa não necessariamente vai aplicar para outra. E eu entendo também até essa figura do advogado como uma coisa, né, pode ser caro ou uma coisa meio engessada, mas eu acho importante quebrar desmistificar esse negócio, Exatamente. Porque parece que o advogado ele é tão assim lá em cima e tem muita gente que tem dificuldade de chegar em informação, então elas preferem não perguntar, né, que tem medo de saber como que eu vou chegar até um advogado. E eu acho que no Brasil tem muito disso também, né, da gente botar, né, ai, como eu vou chegar até o doutor, né, que existe muita gente humilde que não tem esse acesso, e eu queria que você falasse para eles, né, como é importante chegar, perguntar, ligar, se comunicar, né? Antes de entrar em qualquer problema. Eu acho que essa elitização do advogado está melhorando um pouquinho. Eu acho que agora é um pouco menos formal a profissão, do jeito que eu acho que tem que ser mesmo, bem menos formal do que de fato é. E no escritório a gente atende uma série, enfim, diria que centenas nos últimos anos, centenas de brasileiros querendo vir para cá. Claro que o nosso foco é mais nos vistos de trabalho, né? Não é no visto de turista, ou visto de estudante, ou até na questão humanitária de asilo, etc. Mas a gente sempre faz consulta com uma série de brasileiros que querem vir para cá. Claro que é dependendo do tipo de caso que a gente vai saber representá-los de uma forma, digamos, excelente. E se a gente analisa esse perfil, a gente acha que de fato a pessoa digamos, que está no nosso perfil de cliente, a gente sim faz uma consulta, não cobra pela consulta e enfim, pelo menos mostra o diagnóstico dos melhores caminhos possíveis para ela. Sim, porque tem gente... Existe muitos talentos aqui em LA, né? Que a maioria também vem como turista, porque também não sabe como chegar da maneira certa, não tem informação no Brasil, e eu acho que o Brasil...
Hoje em dia mudou com a tecnologia, com o social media, com mais informação, mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha tanta informação assim, né? Era muito não é untouchable, né? Era lá em cima e a pessoa chegava aqui para se aventurar e tentar a vida. E a maioria, acredito que 75% da população hoje em dia imigratória, né? Veio desse jeito, né? Com turista, depois ficou e depois foi se naturalizando, pegando green card. Mas eu acredito que essas pessoas que estão aqui, tem muita gente com talento que ainda não tem esse acesso a essa informação de pegar o visto. Agora, me diz uma coisa, se a pessoa está aqui já, perdeu o visto, o turismo passou o visto de turista, está aqui há um tempo, ele é artista, tem alguma possibilidade dele né, de mudar seu status migratório para imigrante? Assim, a pessoa que é artista que está aqui tem opções de visto de trabalho e opções de visto de imigrante, que seria o green card no caso. Depende de uma série de situações a respeito do que seria melhor fazer. Claro que se passou da validade, digamos, o visto de turismo em geral são 6 meses a cada entrada, né? Então, digamos que passou e depois agora quer entrar com visto, depende assim, é um cálculo que precisa ser feito se vale a pena dar entrada a pessoa aqui ou se a pessoa precisa sair para depois a gente dar entrada e depois resolver no consulado. Porque tem uma série de coisas, de técnicas, do tipo, se ficar mais tempo do que 6 meses ou 1 ano, tem uns banimentos específicos que precisam ser analisados. Então, sempre digamos, é um caminho bem estratégico que precisa ser delineado para alguém que perdeu o status, digamos assim, e precisa retomar esse status de alguma forma. É mais trabalhoso, então. Bem mais trabalhoso. Demora então, uns 2 a 3 anos? Depende. Depende de cada caso, né? A resposta clássica do advogado, depende. Mas existe uma chance, assim, pode ter um hope, assim, pelo menos né, hope, uma chance, como em português, uma esperança. Uma esperança, existe esperança, gente. A gente entrando aqui, ó. Oi, gente, Ellen, Ju, o Dio, SD Podcasting, Marcelo. Oi, Marcelo, prazer. Ó, que legal, tá aqui. Gente, obrigada por assistir nossa live. Agradecida. E podem mandar aí, gente, as perguntas pro Arthur sobre trabalho. E vamos que vamos aqui. E compartilha essa live, gente. Compartilha a live, tá falando pra gente aí. Agora ele tá na câmera. Muito interessante. Então, agora, digamos, brasileiros, né, o pessoal no Brasil agora está querendo empreender aqui nos Estados Unidos. Quais são os tipos de visto e como é o processo? Em geral, para trabalhar aqui, claro que assim, tem a possibilidade de empreendimento de empreendedorismo, digamos assim, sem a necessidade de presença física aqui, né? Então, se for investir em alguma coisa nos Estados Unidos, não precisa de visto necessariamente, porque o visto ele é só necessário com a presença física nos Estados Unidos. Então, para quem, digamos, é um investidor no Brasil e quer colocar um dinheiro num restaurante, por exemplo, aqui em Los Angeles, sem estar aqui, digamos, no dia a dia, não precisa de visto necessariamente só para o investimento. Investimento, digamos, é livre sem visto. Agora, se ele quer investir no restaurante, estar aqui, morar aqui para trabalhar nesse restaurante ou fazer uma outra coisa, aí sim precisa de visto de trabalho. E existem algumas opções, eu diria que a mais famosa para visto de investidor é o E2, que é um visto que não está disponível para brasileiros, mas ele está disponível para outras nacionalidades. Então, Itália, França, Espanha, Portugal acabou de entrar, ainda tem algumas restrições, mas Portugal acabou de entrar. Então, são opções que, para brasileiros que têm dupla cidadania, são uma possibilidade. O próprio visto A1 que eu estava dizendo, que o visto de habilidades extraordinárias, também é um visto clássico para quem tem alguma já notoriedade no seu campo de atuação e quer vir para cá. Então, porque você pode até criar uma empresa, esse visto pode estar atrelado à sua empresa e você pode trabalhar aqui com esse visto. Então, eu diria que esses são os clássicos aí digamos, de trabalho para você ter o seu próprio negócio e poder desenvolvê-lo. Mas, enfim, tem outras opções de green card também, que a gente pode conversar mais tarde, e outras opções de visto de trabalho quando algum empregador te contrata também, que são também um pouco diferentes. Esse daí é bem... porque hoje em dia, com toda essa expansão, né, de LinkedIn e outras agências que vão até o Brasil e outros países, recrutam, né, outros talentos, né? Então, eu queria saber mais sobre esse detalhe de visto de trabalho, quando
Você consegue o trabalho no seu país, mas você precisa do visto para trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo. E como funciona esse visto? O empregador, ele assina para você? É mais fácil ou é o mesmo processo longo? Depende. Fala pra gente, então. É um processo longo, porque não existe um caminho muito, digamos, curto, fácil e barato para a imigração, infelizmente. Eu diria que é um sistema custoso e complexo de ser navegado. Por isso que tem tanto advogado, inclusive, trabalhando com isso. Porque, de fato, não é fácil. E, em geral, planejamento é completamente necessário justamente para identificar qual visto correto e qual também tem mais chance de ser aprovado e qual é mais fácil de ser aprovado. Tem algumas categorias, por exemplo, que uma pessoa vai se encaixar e outras que ela não vai se encaixar. Então, para dar alguns exemplos, né, de vistos específicos, tem um H1B, por exemplo, que é o Specialty Occupation Visa, que é um visto, por exemplo, que é muito popular, que o empregador precisa dar entrada nele, mas ele tem uma loteria antes de poder ser aplicado. Então, tem uma loteria primeiro, que o governo faz essa loteria uma vez por ano, agora, daqui um mês. E ele faz essa loteria, basicamente, todos os empregadores colocam ali a sua petição da loteria. Ele faz essa loteria, seleciona ali os seus 15%, 20% de nomes só que estão disponíveis. E dentre esses selecionados, aí sim o empregador pode dar entrada na sua petição. E essa petição ainda precisa ser analisada. Pode ser negada também. Então, assim, é um caminho um pouco complexo. Esse é um. O outro é o L1 também, que é bem, bem famoso, que é o visto de Intra-Company Transferee. Então, assim, basicamente são pessoas que estão trabalhando numa empresa que tem a sede, digamos a Apple, por exemplo, que tem uma sede no Brasil e quer trazer um engenheiro, por exemplo, do escritório de São Paulo para Los Angeles. O visto clássico vai ser o L1, porque ele vai transferir uma pessoa de uma empresa, de uma sede para outra. Esse é mais fácil? Mais rápido? Depende também. Mas ele é um pouco... mas é um visto que é bem... Eu diria que, assim, ele não tem a loteria, por exemplo. Não tem uma limitação a respeito de quantos vão ser aprovados pelo governo. Então, Entendi. assim... Nesse quesito torna um pouco mais fácil, se, claro, a pessoa tiver pelo menos há um ano na empresa, se já tiver um trabalho um pouco mais especializado na empresa, não é qualquer tipo de funcionário. E, enfim, alguns outros vistos, o próprio O1 também tem ficado mais popular até para empregadores querendo contratar talentos também para os Estados Unidos. E, enfim, outros também mais específicos, mas eu diria que esses são os clássicos. Sim, então, mas digamos que a pessoa queira instalar uma empresa aqui, né? Queira trazer uma empresa, é um empreendedor e quer trazer uma empresa, como temos várias empresas agora, digamos, exemplo agora, temos muitas lojas de açaí, né? Então, o açaí agora parece que é o que mais está se instalando aqui, porque é do Brasil, né? Brasileiros trazendo açaí. Como funciona esse processo de trazer o açaí do Brasil? Explica pra gente. Você tem alguém de açaí? Seu cliente? Não tenho. Mas então explica o que? Alguma empresa que seja desse ramo. É mais rápido, mais difícil? Como funciona? Olha, o exemplo clássico para quem quer fazer o seu próprio negócio, especialmente quando há uma loja, alguma coisa assim, um restaurante, é o visto E2, que é o visto de investidor, que não está disponível para brasileiros ainda. Não está disponível? Não. Então, isso é muito, assim, franceses, por exemplo, vêm fazer o seu restaurante, o café, etc. E esse visto é bem famoso nesse sentido. Agora, para brasileiros não está disponível, só para aqueles que têm a dupla cidadania, como eu estava falando. Então, não tem um caminho muito específico para isso. Em geral, eu diria que a maioria dessas pessoas ou tem investidores aí de outros países, ou, por exemplo, já tem um outro visto e faz um restaurante, ou já tem um green card, por exemplo, que tem uma autorização de trabalho irrestrita. Mas essa regularização, por exemplo, tem que ser feita para quem quer trabalhar aqui no dia a dia. Então, até o próprio, eu vou voltar nele, assim, no visto O1, inclusive, porque a depender da habilidade especial, específica de alguém, isso é uma possibilidade, por exemplo, né? Eu diria que o açaí nem tanto, porque, assim, precisaria achar, digamos, um ramo ali da que a pessoa faz... que, digamos que as pessoas têm uma receita, que seja uma receita muito específica de açaí, que só essa pessoa faz, que já vendeu muito no mundo inteiro,
E aí é possível provar isso, tem matérias que a pessoa tem o melhor açaí do mundo. Aí sim a gente pode pensar num visto de habilidades extraordinárias. Tem que ser mais extraordinário mesmo. Exato, tá? exato. A feijoada já veio pra cá, né? Então não tem como. O churrasco também. Não tem como. Então já importamos churrasco e feijoada. Então não tem como. Então tá. Vamos lá. Então vamos inventar alguma coisa, gente. Já veio a acarajé. O que mais que veio? Veio tudo quase, né? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu é importante. Mega popular. Você tem alguém de jiu-jitsu? Quem você trouxe? Fala pra gente. Não pode falar, tá bom. Não, a gente trabalha não com muitos atletas, mas com alguns atletas. E jiu-jitsu é super popular aqui, né? É super muito popular grande, aqui. É grande. Super. Inclusive, um amigo meu, Federico Lapenda, ele foi um dos primeiros a trazer o pessoal no comecinho do jiu-jitsu aqui. E aí depois veio todo mundo. Ele começou a investir na luta, né? É uma história bem antiga, coisa de 30 anos atrás. Mas isso é bem o comecinho do jiu-jitsu. Tem muita história, tem que trazer ele aqui um dia, mas legal. A gente conversa sobre isso. Então vamos lá, vamos no... Como funciona o processo de obtenção de green card, né? Através do trabalho, pode conseguir green card? Pode. Tem algumas opções. Eu diria que as duas clássicas para a gente focar no trabalho e laços familiares, né? Por laços familiares digamos, um pouco mais simples, especialmente por casamento, eu diria que é o mais clássico, mas também é possível a partir de outras relações familiares, então para pai, para filho, de filho para pai, dependendo de uma série de coisas, mas isso é possível, até através de irmãos também, já demora muito tempo, mas tem essa possibilidade. Esse demora muito tempo, não? 15 anos, assim, uma loucura. Meu Deus. Melhor. Eles estão rindo. Eles estão rindo. Os irmãos vão envelhecer e não vão vir. Demora. Então não é uma solução a curto prazo. Não. Mas o casamento é uma solução mais a curto prazo, né? Quando você tem digamos, o cônjuge que é americano-americana. Também através de laços familiares imediatos ali de pai, filho, filho, pai. E também através de emprego, né? Então, através de emprego tem uma série de possibilidades. E além disso também, tá nessa categoria do emprego também, mas tem possibilidades de vistos que são o que a gente chama de self-petitioned. Ou seja, você pode dar entrada sozinho, sem necessidade de um emprego fixo. Como assim? Então, eu vou começar com os empregos Ninguém sabe disso, né? Isso é novidade. Eu acho que a gente não sabia disso. Eu nunca ouvi falar. Tem essa possibilidade, assim... Tem um detalhe que eu vou explorar que, assim, não precisa... Eu tô falando desses dois primeiros que não precisam necessariamente de um empregador fixo. Um chama EB1A e o outro chama EB2, National Interest Waiver. Esse segundo, bem popular entre brasileiros. Mas o primeiro, o EB1A, é o visto de habilidades extraordinárias, muito parecido com o que a gente estava falando, só que no contexto do Green Card. Então, o benefício final dele é ter o Green Card, não é só um visto de trabalho. Sim. Só que não é necessário, digamos, um empregador fixo, mas é necessário provar que pessoas estão dispostas a te contratar no futuro. Sim. Então, cartas assim de pessoas dizendo, olha, quero contratar a Dani, por exemplo, para fazer o meu podcast, quero contratar para fazer o meu Red Carpet. Então, assim, empresa manifestando esse interesse na sua contratação. Sim. Mas é algo mais leve, não é uma coisa necessariamente assim, preciso contratar, pagar tal, vão ser 10 anos de trabalho. Isso essa, digamos, rigidez não é necessária. Mas é importante que tenham essas cartas de intenção. E, além disso, é um trabalho muito sólido na sua área também. Então, esse é o visto, digamos, o mais difícil de todos, né? Porque a gente brinca que é o all-in steroids, né? Porque é o all-in, só que o mais difícil de ser aprovado. Porque, realmente, é o visto que a imigração quer analisar, que aprova basicamente pedidos de pessoas que estão com uma proeminência bem forte no seu campo de atuação. Né? Então, que ganhou prêmios, o que tem muito nos artigos na imprensa, que tem enfim, que ter muita notoriedade e também credibilidade, né? Exatamente. Geralmente, artigos, né? Ou reportagens, coisas que... Essa é uma das formas de expor mais a pessoa e é mais fácil de dizer, isso aqui é verdade, porque uma entrevista na imigração realmente é impactante, né? A gente fica um pouco constrangido, né? Dependendo de quem vai te entrevistar, né? Eu fiz o meu green card, depois eu fiz minha cidadania,
Depois eu ajudei minha mãe a fazer a green card dela e a cidadania dela. Legal. E as 4 vezes eu tive pessoas diferentes para... Você conhece essa advogada, você está sempre lá, né? Uhum. Então, dependendo da pessoa que está ali te entrevistando, ou vendo sua documentação, ou interagindo com você, você sabe se você está na good waters ou bad waters, né? Não. Você sabe como vai sair o final da entrevista. Você já conhece, você já pisou no escritório, já sabe se vai dar bom ou vai dar ruim. Nos dois deu bom, nos dois deu ruim. Eu sabia que dava ruim, então você sente, né, a pessoa, né? E eles têm uma psicologia muito, como eu digo, muito profunda, porque eles tiram a gente de raio-x, né? Eles já te olham assim, já... É impressionante, a psicologia de como eles tiram a verdade de você. Aí eu falo, pessoal, gente, não mente na entrevista, porque eles sabem de tudo, né? Sabe até o que você comeu ontem, na verdade, não é? Ele não quer falar. É importante estar preparado, estar muito preparado. A gente sempre também ajuda as pessoas nas entrevistas. Tem vários tipos de visto que, assim, especialmente para Green Card, talvez nem tenha entrevista. Mas, especialmente onde há laços familiares, a entrevista é importante. A cidadania, por exemplo, ela é obrigatória, né? Então, às vezes no casamento ela acontece, às vezes, até, enfim, em outras situações. Mas o contato com agentes imigratórios, ele é constante nessa jornada, né? Porque você tá com contato com o agente migratório quando você vai no consulado pegar o visto. Quando você entra na fronteira, você fala com um oficial. Quando você tem uma entrevista para pegar um outro tipo de visto, também você fala com o oficial. Sim. Então, enfim, é sempre importante estar preparado, porque eles também têm, digamos, uma cartilha de perguntas, de preocupações, que a gente sabe mais ou menos quais são. Então é importante poder preparar os clientes para justamente saberem o que responder, o que não responder, o que eles estão querendo saber, justamente para poder a resposta que vai satisfazê-los, enfim. Essa preparação é bem importante, é uma parte grande do nosso trabalho. Porque eles são bem preparados para nos receber, na verdade, né? E tem gente que ainda tenta dar aquele jeitinho brasileiro que não funciona, gente, não funciona. Eu falo, não funciona, gente, brasileiro. Com ele, tem que ser realmente preto e branco, né? É bem difícil você pensar que vai... É outra cultura, outras normas, outras regulações. Eu lembro de como fosse ontem a minha entrevista. Eu não sei como eu passei, mas eu passei. Eu era muito nova, então... não sei, foi bem antes do Setembro 11 também, muito antes, bastante, era diferente tudo, né? Passar pelo aeroporto, não tinha TSA, e agora não, agora é outros tempos, né? Outras preocupações que nós temos aqui. Além disso, falamos de Green Card. Aí a outra pergunta, existe algum shortcut, né? Uma maneira de ter a cidadania americana mais rápido? Tem que ser pelo Green Card ou tem outra maneira de ter a cidadania mais rápido? Em geral, é sempre pelo Green Card. Então, a partir de casamento, ele é um pouquinho mais rápido. Então, assim, quando digamos que uma pessoa é casada, digamos que alguém tira o Green Card através de casamento. Se essa pessoa não se divorciar, ela tem, a partir do 3º ano de Green Card, a possibilidade da entrada para a cidadania. Então, um caminho, digamos, um pouco mais curto a partir do momento que você tem o Green Card. Para todo o resto que consegue o Green Card, a rigor, são 5 anos. A partir do dia do que você recebe o Green Card para poder dar entrada na cidadania. Tem critérios específicos, não pode ter nenhuma viagem de mais de 6 meses fora dos Estados Unidos de uma vez só. Também no cômputo geral desses anos, seja o 3 ou 5, você precisa estar mais tempo dentro dos Estados Unidos do que fora. Enfim, e tem uma série de... complica a situação quando há um criminal record, por exemplo, mas enfim, em geral, o caminho é esse. Ok, então, mas através de trabalho, você consegue também a cidadania americana? Porque a cidadania, ela é um caminho depois do Green Card, então não importa muito o jeito que você consegue o Green Card, importa mais o que acontece depois. O resultado. Exato. No final, final result, ok. Então, falamos de Green Card, de cidadania... E vamos falar o quê? O que acontece se a pessoa ficar ilegal nos Estados Unidos? Na sua visão aí, conta pra gente o que acontece se a pessoa ficar ilegal nos Estados Unidos e há alguma chance de se regularizar?
É complexo quando há uma situação irregular, porque, como eu estava mencionando antes, há uma série de etapas específicas que marcam certos procedimentos que precisam ser tomados a partir dessa etapa. Então, por exemplo, se uma pessoa está com visto turista e fica mais do que 6 meses, há um banimento específico de 3 anos, que se essa pessoa sair dos Estados Unidos, ela está sujeita a esse banimento. Se ficar mais de 1 ano, já é um banimento de 10. Então, assim, há formas de até contornar esse banimento, isso é uma possibilidade. Mas, enfim, são processos longos, custosos. É isso que eu ia perguntar. É caro, né? Muito caro. Bem caro. Então, claro que também há formas de curar, digamos, esse tempo de sem status, mas o mais clássico deles é, por exemplo, o casamento com um cidadão americano, que ele basicamente cura o status, digamos, a pessoa está fora de status por muito tempo, mas, enfim, é uma situação que se aplica só a algumas pessoas, né? Eu sei. Então agora eu não queria tocar nesse assunto, porque eu falei assim, quando eu convidei o Arthur, eu falei, não vamos levantar polêmicas nenhuma, porque nós precisamos ser responsáveis pelo que nós vamos informar no podcast, porque vai ficar gravado, né, gente? Então, ele tá rindo. Então, com todas essas novas leis imigratórias que começaram em 2025 com nova administração que nós temos agora, confesso que eu fiquei um pouco tensa, porque mesmo sendo legal, eu tô tensa, né, acompanhando tudo que está acontecendo, e também tenho empatia por aqueles que não estão no status imigratórios legais aqui, né, porque afinal nós somos imigrantes, viemos de um outro país, mesmo tendo diferenças sociais ou econômicas ou status de trabalho, mas viemos de um outro país, né? A gente não é igual, né, o processo aqui. Então, o meu interesse de ter o Arthur aqui, eu sempre quis ter um advogado aqui para conversar com a gente no podcast, mas nesse momento é um momento crítico, né? Porque é muitas mudanças e é muitas informações e é muita gente falando muita coisa, às vezes que não é nem verdade, né? Aumentando ainda e apavorando muito mais, deixando medo e coagindo outras pessoas. Então, nesse momento agora, com a nova administração, eu queria que você falasse o que você já viu de mudança nas leis no seu escritório, trabalhando com essa parte trabalhista, né, de trabalho, de vistos de trabalho. O que você já viu de mudanças agora? O que você pode contar pra gente? Olha, eu comecei a trabalhar com imigração, na verdade, no primeiro mandato do Trump. Então, digamos que eu comecei a trabalhar com isso já num cenário um pouco complexo. Sim. Eu diria que foi uma agenda muito grande da campanha, né, do Trump, a forma que ele se reelegeu foi um discurso bem agressivo com relação à imigração, foi algo que já era muito esperado, né, até pelas políticas do primeiro mandato, mas com uma certa, eu diria, com um discurso mais intensificado dessa vez, e até porque eu diria que foi bem esperado tudo que aconteceu nessas últimas semanas, Sim. uma vez que ele virou Ele prometeu presidente. Que ia fazer Exatamente. Que ia mudanças. Exatamente. Então, logo no primeiro dia do mandato dele, ele já, enfim, já promoveu uma série de executive orders, Yes. que são basicamente instrumentos legais feitos Que pelo um presidente da República. pode fazer isso. Exato, com certas prerrogativas que Mas ele ainda tem. pode ser revisada pelo Senado e também pela Suprema Corte. legislação, isso. Exato. Então, assim, na verdade, o sistema americano funciona, eu diria que o sistema americano... Check and balances. Exatamente. Então, o sistema de checks and balances, a separação de poderes é um modelo americano que foi exportado para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, não é que o presidente não tem um poder, assim, absoluto. Não tem absoluto. Ainda tem mais 2 para passar. Ainda tem o legislativo e tem o judiciário. Então, vamos rezar. Exato. Então, assim, até lendo os executive orders dele, é uma série de questões que ele pode fazer, outras que ele não pode fazer. Sim. Né? Então, claro que lendo essas executive orders tem um clima bem agressivo, né? O tipo como ele se refere, digamos, à fronteira com o México, dizendo que é uma invasão. Então, o uso de palavras, colocando também os imigrantes como aliens. Yes. Então, digamos, o tratamento ele dá para entender que a política, digamos... Agressiva. É bem agressiva.
Agora, com relação ao dia a dia, eu diria que algumas coisas já foram postas em prática. Ele coloca o conceito de deportação em massa em prática, né? Eu diria que ele é muito difícil de ser feito, porque os Estados Unidos não tem um aparato de infraestrutura e operacional hoje para fazer o que ele quer. Okay. Claro que ele pode entrar com outras liminares, né? Ele pode, digamos assim, direcionar valores e para isso, enfim, ele pode construir uma infraestrutura para isso, mas hoje em dia, com milhões e milhões de imigrantes ilegais que há nos Estados Unidos, é impossível, basicamente, mapear todos e deportar todos. Mas, digamos, é um pouco essa retórica que é utilizada, mas que é basicamente impossível de fazer. Claro que, assim, essa deportação já começou, né? Foi bastante veiculado na mídia, aviões chegando no México, na Colômbia, na Guatemala, no Brasil, e isso deve continuar acontecendo, né? Mas... Até que tenha uma reviravolta com a legislação e também o poder judiciário, né? Eu diria que com relação à deportação, nem tanto. Porque tem os criminais que já foram, já tem alguma ficha já, tem que ser deportado. Porque existe aqueles que já passaram, já tiveram julgamento e ficaram, né? E não voltaram. Então, são esses que agora no momento, é o momento crítico de deportar esses, né? O que minha preocupação é ter algum tipo de injustiça com pessoas imigrantes aqui que trabalham, pagam taxas, são pais de família, mães de família, e esse momento tem uma parte de injustiça com essas pessoas que seguem direitinho a lei aqui nos Estados Unidos. Essa é a minha preocupação maior, porque eu tenho empatia a essas pessoas. Mas, enquanto isso, mesmo ele fazendo todos esses executive orders, os estados têm ainda tem uma possibilidade dos estados irem contra, né, algumas das leis federais também. Pode também acontecer isso. Há claramente um jogo de poder agora, assim, entre os estados que querem proteger mais os imigrantes, inclusive os estados e os municípios, e outros que não. E inclusive, uma das executive orders é justamente ameaçar cortar fundos de estados que sejam, digamos... Está acontecendo na Califórnia agora. Exato, que de fato protejam os imigrantes ilegais. Então, o sistema de deportação sempre aconteceu. Inclusive, até um dado específico que a presidência recente que mais deportou pessoas foi o próprio Obama, não foi nem o Trump. Exatamente, Então, a deportação sempre existiu, mas agora parece clara a intenção dessa agenda se intensificar. Né? Mas claro que ainda há sistemas e procedimentos a respeito disso, então a gente espera pelo menos que o sistema também se segure, digamos assim, né? Claro que no dia disso é difícil, injustiças, como você bem falou, vão acontecer, já estão acontecendo, então tem até alguns agentes aí, alguns estados já até eles pegaram pessoas que inclusive eram americanos, depois perguntaram que, assim, verificaram os estados. Que eles falavam espanhol e pensaram que então, não fossem americanos. Houve, de fato, a detenção de cidadãos até americanos para depois provarem que são americanos. Então, isso claramente cai para um tipo de abordagem que é racista, que é de fato, não se sustenta juridicamente, né? Porque você prende e pergunta depois, quase, né? Então, assim, a partir de um perfil racial, assim, eu acho que você não é americano. O que é o americano, né? Então, isso é um absurdo completo que já está promovendo injustiças. Vamos ver como isso vai acontecer nos próximos 4 anos. Mas eu diria que é uma série de coisas também que estão nessas executive orders, que a gente espera que vão acontecer nos próximos dias e meses também, que não são possíveis, não são prerrogativas de um presidente da República, por exemplo. Uma delas é acabar com a cidadania a partir do birth aqui, exatamente, do nascimento aqui. Então, o que basicamente fala a executive order é que se os pais não tiverem status, não forem ilegais e a criança nascer nos Estados Unidos, a rigor, ela não poderia ser cidadã americana. Isso está na Constituição americana, não é possível mudar através de executive order. Precisaria a Constituição ser emendada, enfim. Isso é um processo complexo, junto ao Legislativo, ao Congresso, ao Senado. Então, é um processo longo e eu acho difícil isso acontecer. Então, eles sabem disso. E acho que realmente digamos, é um jogo também de comunicação e de política, muito. Justamente para poder dizer, olha, estamos implementando as políticas que nós prometemos. Estamos em controle.
Exatamente. Eu acho que, na verdade, ele jogou tudo isso na mesma semana para falar, estamos em controle. Então, Concordo. não tem como vocês tentarem furar, burlar, estamos em controle. Eu acho que, como você falou agora, foi um marketing dele, porque ele é um grande marketing, né? Businessman. E ele fez para controlar. Assim, vou jogar isso aqui, vou alarmar todo mundo, deixar todo mundo com medo, vou dar, como é que um tipo de mostrar o que eu vou fazer se você atravessar, né, a fronteira, eu vou te tratar desse jeito, essa é a mensagem, né? Concordo. Esse vai ser o tratamento, então nem se atreva a atravessar, porque é assim que você vai ser tratado. Mais ou menos foi o que quis deixar como exemplo, né? Quando chegou o avião no Brasil, realmente foi o exemplo que quis chocar as pessoas a não atravessarem ali a linha de que ele está traçando para todo mundo. Mas como você trabalha com o seu office, seu escritório, trabalho, né? Essa parte de trabalho, porque a gente vem para cá para trabalhar, né? Eu vim para cá para trabalhar, né? Eu acho que muita gente vem para cá para trabalhar, né? Turista, a gente vai e volta, né? Então, é muito importante a gente saber das leis certas, o que fazer, se informar, conversar com pessoas que são experts, né? Os profissionais, não pegar informação, assim, do que a pessoa acha, o que é melhor para você, mas de quem sabe o que é melhor para você profissionalmente. Quando a gente fala desse impacto da nova administração, aqui na Califórnia, nós estamos num estado que ele é protegido, né? Que é um santuário, né? Na verdade. Mas também que estamos vivendo um momento agora de incerteza, depois do fogo, a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje eu estava dirigindo na fria, eu estava comentando com eles que eu já vi um caminhão da imigração, eu nunca tinha visto em 20 anos um caminhão andando na freeway do nada, né? Então dá para ver que está começando aqui também ter esse movimento muito devagarinho, mas eu acho que a gente tem que ficar mesmo em alerta e preocupados. E outra coisa que eu não quero querendo tirar de você, mas eu ouvi falar que as pessoas estão com app para dizer que não podem andar com outro imigrante que não tem papel. É isso a verdade? De falar se você andar com uma pessoa que não tem documento é ilegal? Não é legal. Não é verdade, né? Não. Você não está cometendo nenhum crime se você andar com uma pessoa que não tem papel. Não. Isso não é crime. Não. Tá, então isso não é crime, tipo de gente. infração relacionada a isso. Porque estão falando... As pessoas começam a criar um monte de coisa e a gente fica assim, o que é verdade, o que é mentira, isso é crime? Não é crime andar, mas é o que estão falando aí, né? Então, só para esclarecer. Alguma pergunta, gente? Ouviu falar disso? Não? Ouvi falar na internet. Mas muita coisa acontecendo, isso que eu quero esclarecer. Agora, me conta para mim, os brasileiros que querem estudar nos Estados Unidos... Qual o tipo de visto e quais cuidados que eles devem tomar? Ótimo. O visto clássico para estudante é o F1. Então, tem outras possibilidades, tem um M1, J1, mas enfim, digamos que o clássico é o F1, que é o visto que permite que uma pessoa venha, estude e depois volte pro seu país. Então, dependendo da formulação, da estrutura do curso, há a possibilidade de trabalho pós-estudo também. Então, por exemplo, quando eu vim para cá, eu peguei o visto F, vim fazer meu mestrado, depois o mestrado tinha 12 meses, depois do mestrado tinha 12 meses de trabalho, que chama OPT, Optional Practical Training. Mas não são todos os cursos que têm essa possibilidade, depende do formato, da duração, etc. Mas tem pessoas, por exemplo, que vão lá, aplicam pro curso, são aprovadas, vão lá no consulado para pegar o visto, são negadas no consulado, porque essa, digamos, é a etapa primordial imigratória de pegar o visto de turista, é você, de fato, ir ao consulado e pegar o visto de turista, conversando com o agente consular. Sim. E é importante essa preparação nessa entrevista também, porque nessa entrevista eles querem verificar se aquele curso, de fato, faz sentido para você e se de fato você quer estudar, porque muita gente pega o visto só para vir para cá e depois acaba nem estudando. Mas assim, então é importante se preparar justamente para poder responder as perguntas e dizer, olha, faz sentido esse curso para mim, porque eu trabalho com essa área, porque eu tô nessa área há muitos anos, porque eu gosto muito de um professor XPTO, gosto muito da abordagem dessa universidade, enfim, formas de fato convencer o oficial de que você tá alinhado com aquele curso. E também dizer que você quer voltar
para cá eu digo, no seu país, depois do curso, mesmo que você mude de ideia depois, que isso é muito natural, acontece com muita gente. Mas é importante naquele momento a intenção seja de voltar. Então, isso em geral é mostrando que tem família no país, tem trabalho no país, tem propriedade no país, enfim, uma série de coisas que são passíveis de se configurar essa vontade de voltar. Então, no meu caso, eu lembro que na minha entrevista foi bem tranquila, mas foi algo do tipo, o que você vai fazer, onde você vai estudar, por que você está estudando isso, porque você escolheu o UCLA, e pra mim era tipo, eu trabalho com entretenimento, Los Angeles é a cidade... É legal. A cidade, eu penso nesse curso já há muitos anos eu pensava no curso que eu queria fazer, e minha ideia era aprender e voltar com elementos aí, digamos, do mercado americano para implementar no mercado brasileiro e fazer essa ponte que eu queria fazer na época do Brasil. Uau. Então, foi na época que eu falei para ele, enfim, não tive problemas, mas agora já no lado do balcão aqui de como advogado e aconselhando pessoas, essa preparação é primordial, super importante para saber o que falar nessas interações. Uau, isso é importante, a preparação. E você ajuda a pessoa, né? Dá um guia, mais ou menos? Olha, não trabalhamos muito com isso lá no escritório, mas vira e mexe quando, por exemplo, tem algum cliente que tem algum conhecido, um amigo, uma dúvida, a gente acaba fazendo, mas não é, digamos, uma linha de negócio que a gente faz. Você precisa de uma consultoria, né? Alguém que consulte e faça esse trabalho. Isso aí é legal. Gostei. Tem, inclusive, advogados que são oficiais consulares, já foram oficiais consulares, foram diplomatas, e aí mudaram de carreira para ser advogados, e eles trabalham muito com essa comunicação com o consulado e são excelentes, porque eles estavam do outro lado do balcão, né? Eles entrevistavam pessoas, e agora eles aconselham o que falar. Então tem advogados excelentes que fazem isso. Na verdade, se você piscar para eles, você já perdeu o visto. Você piscou, acabou. Essa é a minha experiência. Piscou, né? Mas a pessoa que vai fazer eu já passei isso aqui já uma vez, uma entrevista que eu tive com a Fernanda, de que a pessoa vem estudar, né? E ela não pode trabalhar de forma nenhuma, né? Se eles souberem, você perde o visto, é isso? Uau. Porque tem alguns cursos que permitem o trabalho... Por exemplo, tem cursos que permitem o trabalho dentro da universidade. Se for uma faculdade, por exemplo, você pode trabalhar no catering da universidade, pode trabalhar como, enfim, alguns digamos, posições ali internas da faculdade. Outros que permitem você trabalhar com questões no seu campo. Então, tem uma modalidade, por exemplo, que chama CPT, que é Curricular Practical Training, que alguns cursos oferecem isso, não todos, mas alguns cursos oferecem que você possa trabalhar enquanto você estuda. Mas, em geral, digamos, o curso clássico aqui não vai permitir que você trabalhe. Então, se houver trabalho, vai ser, digamos, uma infração ao visto e você pode perdê-lo, potencialmente. Exemplo, escolas de inglês, que agora tem privadas, né? Isso aí você não pode trabalhar de maneira nenhuma, é só mesmo estudar o inglês. Exato. Mas em universidades, assim como o UCLA ou outras universidades, você pode estudar e trabalhar, porque aí você tem que estar praticando aquele curso, é isso? Depende da modalidade do curso, da estrutura do curso. Então é importante até estudar o curso, digamos, antes de aplicar, para saber o que você pode e o que você não pode fazer. Então, o meu curso, por exemplo, né, quando eu vim para cá, para a UCLA, eu não poderia, eu não trabalhei, não podia trabalhar durante o curso. Então, de 9 a 12 meses do curso, eu não poderia trabalhar, só poderia trabalhar, por exemplo, se eu quisesse dentro da universidade. Então, assim, trabalhar na biblioteca, trabalhar como salva-vidas, trabalhar como segurança, trabalhar como catering. Esses trabalhos eram possíveis. Sim. Agora, não trabalhos fora da faculdade. Tinha uns externships que eram possíveis de você fazer, que você poderia aplicar para o externship. Isso é legal. Isso é legal, mas às vezes são janelas específicas de possibilidade, não é um curso inteiro, não é uma autorização de trabalho irrestrita, digamos assim. E tem outros cursos também, alguns outros cursos que digamos, permitem eles chamam de Day One CPT, né? Que você entra no curso e já pode começar a trabalhar. Então, tem uns MBAs que tem essa possibilidade aqui na Califórnia, imagino que nos Estados Unidos também. Aqui na universidade é bem legal, porque eles te dão muitas possibilidades durante e depois do curso. Eu sei porque eu fiz uns estágios super legais que eu nunca imaginei na minha vida. Oportunidades assim que a universidade deu. E eu ficava assim, gente, eu acredito nisso. Será, né? E aqui as universidades são muito... elas abrem para você, né? Não importa de onde você vem. Se você for bom, eles te dão uma oportunidade. Eu acho que essa... Sem dúvida. Eu acho que também uma coisa da universidade que eu aprendi muito aqui, que foi muito diferente do Brasil... E eu amei fazer faculdade no Brasil, assim, fui muito feliz lá.
estudando, gostei de mais algumas coisas mais do Brasil, gostei de outras coisas mais aqui, mas uma coisa que eu acho muito importante aqui, que eles ensinam do dia 1 é realmente o networking. Uhum. Então, a necessidade de você construir a sua rede, de você promover a sua rede, de ser um trabalho contínuo de construção de rede, Sim. que, digamos, essa construção de rede é tão importante como, digamos, o trabalho que você desempenha. E o currículo, né? É. Eu aprendi com eles que você tem que perguntar. Se você não perguntar, você não vai saber qual vai ser o resultado. É isso que eu aprendi. Tem que perguntar. Vai, se joga, pergunta. Você nunca vai saber se você vai conseguir trabalho ou não se você não perguntar para aquela pessoa. Isso é fantástico, porque às vezes você fica, né, com medo, mas não tem muita barreira. É como se fosse a universidade fosse um outro mundo no mundo. É bem legal essa experiência aqui. É verdade. Então, vamos lá. Agora me diz uma coisa. O que você recomendaria para alguém que quer imigrar, mas ainda não sabe por onde começar? Olha, boa pergunta. Acho que são uma série de coisas que alguém pode fazer, né? Eu diria para se inteirar um pouco, dar uma lida na internet, mas eu diria que não muito, porque a internet, enfim, eu diria que é um lugar complexo de obter informação com relação à imigração, porque o sistema é muito complexo para soluções fáceis, digamos assim. Mas é importante, pelo menos, para saber, assim, ver vídeos de advogados falando, tem vários, só para entender um pouco mais de quais são as possibilidades, qual que talvez seja o melhor visto para você, mas primordialmente se consultar com alguém. Sim. Então, pode pesquisar, enfim, tem vários advogados que fazem isso. A beleza, digamos assim, do advogado de imigração é que a pessoa pode ser... Eu sou advogado na Califórnia, especialmente, né? No entanto, como a imigração é um sistema federal, eu posso advogar para pessoas do Estados Unidos inteiro. Então, não tem uma limitação, digamos, eu não preciso ter clientes só da Califórnia, posso ter clientes dos Estados Unidos inteiro. Então, o que vão morar em qualquer parte dos Estados Unidos. Então, isso é verdadeiro para qualquer outro advogado. Você fez o bar, né? Isso, você fez o bar e o da Califórnia, aí ele autentica para os Estados Unidos todos. Só para a Califórnia, no entanto, para imigração, para alguém trabalhar com imigração, pode ser licenciado em qualquer bar dos Estados Unidos. Ok. Então, é importante se consultar com o advogado, converse com um advogado, com um profissional, porque ele vai poder, pelo menos, te afunilar as opções, te dar as opções mais inteligentes e estratégicas para o que você precisa agora, porque às vezes você precisa de um visto só de turista, às vezes é um visto de trabalho, às vezes é um visto de green card, às vezes você vai economizar muito mais porque você gastou também um pouquinho para falar com o advogado às vezes, mas enfim, isso acaba se pagando porque você não pega uma escola que talvez não era ideal para você, ou às vezes, enfim, não pega o visto que não era ideal para você. Então, essa informação, digamos, essa pesquisa e planejamento são primordiais para o desenvolvimento desse processo. Isso é verdade. E qual o melhor conselho que você daria para um brasileiro que quer morar nos Estados Unidos? Olha, eu diria se possível, para quem não conhece os Estados Unidos, que venha conhecer, eu diria que é muito importante vir para cá para ver como você se sente aqui, porque eu acho que tem uma ideia também do que o país é, que parcialmente é verdade, parcialmente não é, e nada melhor do que de fato a presença física aqui para ver como você se sente, como você até para começar, assim, para quem quer trabalhar, por exemplo, conversar com as pessoas que trabalham na sua área, digamos, começar a procurar contatos que você vai poder trocar e conversar e se apoiar no futuro. Então, eu diria que essa pesquisa em loco, digamos assim, é muito importante para as pessoas que querem morar aqui ou trabalhar aqui. Mas também essa pesquisa anterior também, de conversar com profissionais, de entender quais são as opções, qual o custo, isso tudo é muito importante. Então, eu diria que é importante, se possível, sempre vir para cá para ver como é que as coisas funcionam, ver como você se sente aqui. De fato, se quiser mudar, tem essas outras opções. E que a gente conversou. Se alguém tiver o visto negado, o que fazer? O que pode fazer com o visto negado? A gente já fomos nessa pergunta, mas eu tenho uma outra pergunta além dessa pergunta. Ok, a pessoa está aqui nos Estados Unidos, estamos aqui na Califórnia, tem uma pessoa sem documento, tá, desesperada, que ela está preocupada com o seu estado imigratório agora, né, com toda essa mudança. E aí agora ela está procurando uma ajuda, né? Que eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, no Facebook, muitas perguntas, Eu tenho um grupo de mulheres, então as mulheres perguntam, como é que eu faço se chegar, né, esse momento crítico agora? Como eu posso mudar meu status agora? Eu tô ilegal, você falou, né? 6 meses
vem com um turista, eu tenho alguma chance? Você explicou isso no começo, mas vamos fazer, né, uma picture, né? Uma pessoa que está aqui, já passou 2 anos sem visto, trabalhando, vê essa mudança migratória, e agora, o que ela pode fazer? Eu diria que o meu conselho sempre se manteve o mesmo, ele se mantém mesmo agora, assim, do tipo, mesmo até antes desses últimos anos, que é, dessa última administração, que é se consultar com um profissional muito para entender as especificidades do seu caso, e qual a melhor solução, qual o melhor diagnóstico para você. Sim. Porque esse diagnóstico ele vai variar tremendamente a partir das circunstâncias. Então, você tem filho aqui, por exemplo, você tem trabalho aqui, você não tem nenhum desses aqui, você, enfim, essas perguntas precisam ser... Você sofreu algum crime aqui, por exemplo? Você foi vítima de um crime aqui, que tem soluções específicas para isso também. Enfim, essas perguntas precisam ser respondidas primeiro para depois esse diagnóstico vir à tona. Então, é muito importante falar com um profissional que seja dedicado a isso, especializado nisso, para poder, digamos, trazer o melhor diagnóstico para você, porque sempre, assim, nunca é tarde demais, pelo menos para ter o diagnóstico do que é possível, né? Não quer dizer que você vai fazer isso, mas, assim, pelo menos saber as opções disponíveis para você. Sim, porque eu vejo as mensagens e o pessoal pedindo ajuda, um polo, um lugar para se segurar, né, de informações, e nesse momento aqui, quando acontece, muitos charlatões aparecem, né, para falar, eu posso te ajudar, eu sei, me paga tanto, esse é o valor, eu conheço o advogado lá, não sei aonde, ele pode te ajudar, tem essas histórias, né? Eu conheço fulano, ele ajudou fulano. Eles inventam uma história e aquela pessoa acaba caindo, né, nessas histórias. Então, o importante é o quê? Chegar falar com um advogado que já tem um escritório, né, que é físico de repente, né, não só virtual. Eu diria até para... Conta pra gente, o que é o mais importante agora para a segurança dessas pessoas? Olha, eu diria que é sempre importante se consultar com mais de um profissional. Eu acho que o advogado, ele é uma figura de muita confiança, que você precisa ter muita confiança no advogado, você precisa sentir firmeza no advogado, você precisa ter uma boa relação com aquele advogado. Então, assim, eu diria que é até bom conversar com mais de um, para depois tomar a sua decisão do tipo, olha, gostei mais dessa pessoa, vou contratá-la. Então, eu até falo às vezes para os clientes que vêm falar comigo, você já falou com mais pessoas, que é bom você saber quais as especialidades de cada um, quantas pessoas naquela situação aquele advogado já ajudou. Então, esse tipo de digamos, parâmetro e contexto que vai ajudar do tipo, olha, agora eu senti mais firmeza nesse aqui, gostei desse aqui, gostei dessa aqui. Sim. Então, essa pesquisa, digamos, prévia, e também essa conversa com mais de uma opinião, eu diria, é importante para você escolher a pessoa que vai te representar e vai, digamos, contar a sua história. Que nesse momento muitas histórias, muitas informações desencontradas, e aí a pessoa, no desespero, acaba dando deslize, né, e se atrapalhando mais ainda. Então, existe uma esperança, né? Existe uma esperança para alguma coisa, na verdade, é isso? Sim, sem dúvida. O advogado pode dar uma esperança, pelo menos alguma coisa de esperança ele pode dar para a pessoa. E se a pessoa tiver num processo... Ok, outra parte, que você não vai agora embora não, mas pergunta. Se a pessoa estiver num processo imigratório agora, tá com um processo imigratório, né, ela não tem nem green card ainda, ela não recebeu a carta da imigração, né, ela aplicou já. Quanto tempo demora esse processo? Quando ela aplica, né, dá para o advogado a documentação, ele aplica, quanto tempo demora esse processo? E digamos que essa pessoa calha de acontecer do ICE chegar lá e pegar ela, mas o processo dela tá na imigração e ela não tem green card ainda. Acontece esses casos? Me conta se aconteceu alguma coisa assim, tem como o advogado lá salvá-la? Assim, comigo não, porque a gente não trabalha com essa parte, digamos, que a ICE poderia estar envolvida, mas assim... se há digamos, uma intervenção da ICE, é porque já tem algum tipo de complexidade que talvez não poderia nem ter dado entrada antes, mas enfim, dando entrada a rigor, digamos, num cenário legal, digamos, quem deu entrada legal não pode ser pego pela ICE porque tá legal. Sim, então tá pela legal. Entrada, exato. Mas assim, claro que, assim, eu tô dizendo num cenário específico, pode ter milhões de variações a respeito disso, mas eu acho que o conselho é justamente esse planejamento, até falar com alguém é importante, porque te
previne de cair numa situação dessa. Ou seja, te previne do tipo, olha, você tá quase aqui no tempo de estar legal, você precisa ajustar o estado, precisa mudar, enfim. É importante, assim, esse planejamento estratégico, ele é importante porque ele previne erros, ou previne decisões precipitadas. Exatamente. Então, eu acho que isso é o mais importante, digamos, disso, assim. Obrigada. Adorei, Arthur. Eu tô aqui assim, por mim você nem ir embora, a gente falava o tempo todo de imigração, mas tem que ir embora. Que bom, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você, estar com todos aqui. E tuas ordens, sempre que precisar. Muito obrigada. Eu espero que o pessoal aqui da live tenha gostado, né? Conversado com a gente. Eu sei que o pessoal o pessoal ficou aqui, parou, né? Ninguém nem perguntou nada. O pessoal parou aqui, ó, ficou só absorvendo as informações e ouvindo. Acho que eles estão satisfeitos, porque geralmente todos ficam perguntando aqui, mas no momento, ó, todo mundo aqui só ouvindo mesmo. É isso mesmo? Me dá um ok aí, gente. Obrigada pela Rosângela, Amanda, Debbie, Brazil Foods, Luana, Peter. Thank you so much, Peter. Wellington, Alessandro, quem mais tá aqui? Thiago, Originals 2016, não sei quem é. Vani, muito obrigada por estar aqui. José Ayrton, José Orlando, Chef Ruby, Ellen, Dio, Bilux, Marcelo, muito obrigada. Todo mundo está aqui agora na live. Alguma pergunta, gente, antes do Arthur ir embora? Obrigada, ótima live. Obrigada. Não, o pessoal está ouvindo. Eu acho que o pessoal está só mesmo observando aqui a nossa conversa. Eu quero agradecer mais uma vez a você por ter sido dado nosso convite. Obrigada pelo Lucas ter contactado a gente aqui. O Orelha hoje está aqui também. O Orelha está doentinho, gente. Melhora essa orelha e vai dormir. E muito obrigada. E deixa pra gente aqui informação sobre o seu escritório, como é que faz para te contactar, social media, telefone, e-mail, o que for. Perfeito, perfeito. A melhor forma é por e-mail, Arthur com th, @matten, matten-law.com. E pelo meu site também, mesmo nome, mattenlaw.com, por ali, pelo Instagram também do escritório, enfim, ou até pelo telefone que também está lá no nosso site. Muito obrigada, Arthur. Bem-vindos a mais um Be Lives da Nicole. Obrigada por estar aqui conosco. Adorei, o prazer é todo meu. De nada, obrigada. E obrigado vocês por estarem aí no YouTube assistindo essa nossa gravação daqui do podcast. Mais uma vez aqui a Dani Kelly, de Los Angeles, Califórnia, diretamente de Culver City, né? A cidade aqui do cinema também, não só Hollywood, para vocês saberem um pouquinho de onde nós estamos. E agradecendo por vocês aí, curtem o nosso podcast, fale com os amigos, botem no comentário, assistam nossos podcasts que nós temos dos outros episódios. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Agradeço e vamos seguir firme 2025 com o pé direito, tá, gente? Tchau, tchau.